Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha, eu aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre logoterapia com você. No nosso último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre liberdade, responsabilidade e autotranscendência, né? E esse assunto me deixa bastante assim empolgada, né? Eu fico bem empolgada, eu gosto de falar bastante dele porque ele dá sentido, né? Ele dá sentido à nossa vida, ele dá propósito, ele enche a nossa vida de sentido. E falando um pouquinho mais sobre isso, mas também entrando num outro termo que eu gosto muito, que é sobre a finitude da vida, que Viktor Frankl diz que a nossa vida ela é finita, né? Ela tem um tempo. Então, assim, a nossa vida ela é desafiada pela temporalidade e pela morte. Quando a gente entende que a nossa vida ela é finita, que a nossa vida ela tem um tempo determinado e que nesse tempo nós temos que viver o máximo, dar o nosso máximo, que a gente tem nesse tempo um chamado da vida, que a gente tem um propósito nessa vida, todos nós temos. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. E quando a gente entende isso, que a nossa vida tem um tempo, que nós temos um chamado da vida, que nós temos um propósito nessa vida, nós entendemos que esse é o sentido da nossa vida. A vida nos chama a algo, certo? A vida nos chama a servir o outro, a vida nos chama a contemplar, a vida nos chama a nos doar, né? E quando a gente entende isso, essa é a sacada. Nós entendemos que a nossa vida tem sentido. Nós entendemos que nós somos únicos. Nós entendemos que só eu, somente você, podemos dizer sim a um chamado que a vida nos faz. O chamado que a vida me faz é diferente do chamado que a vida te faz. Cada um tem o seu chamado e tem que responder com responsabilidade a esse chamado, né? E é assim que a gente lida com a autotranscendência, quando a gente sai de nós mesmos, quando a gente vai ao encontro do outro, quando a gente serve, quando a gente vai além das nossas limitações, das nossas misérias, enfim. E tem um outro filme que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, que a gente também viu nessa pós, que chama A Felicidade Não Se Compra. Se não me engano, ele é de 1946. Deixa eu ver. Isso mesmo, 1946. É um filme antigo. Então, assim, eu indico para quem gosta de um filme antigo, porque às vezes quem não tem muita paciência não vai conseguir extrair aquilo que é de melhor, né? Mas é um filme, assim, extremamente rico. É um filme extremamente cheio de detalhes que a gente tira para a vida, né? E citando mais algumas coisas do filme, sobre tudo isso que a gente está conversando, tem alguns momentos que ele tem que responder a algum chamado da vida, né? Responder com responsabilidade. No dia do casamento dele, acontece uma situação na empresa dele e que ele está saindo em lua de mel e ele vê o caos que está, né, dentro da empresa dele. Ele volta e ele não vai para a lua de mel para resolver aquele caos, resolver toda uma situação de uma cidade inteira. E aí você vai vendo que muitas vezes nós precisamos tomar decisões de acordo com as nossas responsabilidades, né? E ele escolheu ficar e resolver tudo que ele precisava, o se doar ao outro novamente, sabe? E é muito engraçado, porque esse filme, até na própria vida de Viktor Frankl, quando você se depara, né? Ele teve uma situação onde já existiam os campos de concentrações, os judeus já estavam sendo mandados para esses campos de concentração.
E logo logo viria a vez dele, a vez dos pais, né, da família dele. Só que pelo fato dele ser médico, ele seria um dos últimos a ser mandado por um centro de concentração, para um campo de concentração, né? E aí o que que acontece? As sinagogas foram todas atacadas num dia específico, e aí ele pega e vai até uma igreja para rezar, porque o visto americano dele havia saído. E aí ele podia sair da cidade dele e ir para os Estados Unidos. Ou seja, ele ficaria isento, né, de passar pelo campo de concentração. Só que ele teria que deixar os pais. E aí ele foi conversar com Deus. Ele foi perguntar para Deus o que ele faria, o que ele ia fazer diante daquela situação. E aí foi quando ele não recebeu resposta nenhuma, ele não sentiu nenhuma resposta. E aí ele foi para casa dos pais, passou na casa do pai, né? E chegando lá, o pai tinha pego um pedaço de um vitral de uma das sinagogas que tinham sido destruídas para guardar de recordação. E aí ele perguntou pro pai dele, né? Pai, o que significa? Tava um número em algarismo romano, né? E ele perguntou pro pai dele o que significava aquele número. E aí o pai dele falou que era um mandamento e que estava em algarismo, que aquele mandamento era o mandamento da lei judaica, que falava que era para honrar pai e mãe. Naquele momento, ele viu isso como um sinal de Deus, como Deus falando para ele escolher ficar, né? Escolher honrar o pai e a mãe. E naquele momento ele decidiu, e aí ele não foi para os Estados Unidos e ficou na Áustria, onde depois, né, pouco tempo depois, ele foi mandado para o campo de concentração, junto com os pais e tudo mais. E aí a gente fica se questionando, né, a vida. Ele agiu, ele decidiu pela liberdade dele. É claro que ele poderia ter escolhido ir, mas ele escolheu ficar pela responsabilidade. E ele resolveu autotranscender, sair, que foi o que ele fez, foi a busca dele dentro daquele campo de concentração, foi buscar a autotranscendência, buscar ir além das limitações dele, ir além de tudo aquilo que ele via ao redor dele, sabe? E foi isso que fez com que ele sobrevivesse, né? Todo aquele tempo. Então, eu queria levantar esse questionamento diante até desse filme, assim, né? Para quem puder assistir também, tem sobre tudo isso, né? Sobre essa liberdade, sobre essas escolhas, essa responsabilidade, essa escolha com responsabilidade, essa autotranscendência. Mas também nesse filme tem uma situação bem pontual, onde também a gente pode trabalhar muito com o termo da finitude da vida. Uma situação que acontece onde o personagem principal diz que ele gostaria de não ter vivido, dele nunca ter vivido. E aí ele consegue ver a vida dele como se ele não tivesse vivido. Não é como se ele tivesse morrido, mas como se ele nunca tivesse vivido naquela vida. E aí todas as vidas que ele ajudou, todas as vidas que ele transformou, vai mostrando que nenhuma dessas vidas foram alcançadas por outras pessoas. Nada estava do jeito que estaria se ele tivesse naquela vida, sabe? E aí a gente tenta fechar tudo isso, né? Como a finitude. A nossa vida, ela tem um tempo, minha gente. Ela é desafiada pelo tempo, pela temporalidade e pela morte. O que você tem feito da sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito? Você já entende qual é o propósito da sua vida? Você já entende qual é o sentido da sua vida? O que é
a que a vida te chama e a que você precisa, a que e a quem você precisa responder? Você já tem todas essas respostas? Se não, se questione. E se você já tem, que bom, reflita. Reflita mais sobre isso. Assista esse filme, caso você não conheça, é um filme muito interessante, muito bom. E é isso. Quem quiser partilhar um pouquinho sobre finitude, sobre liberdade, responsabilidade, autotranscendência, quem quiser partilhar um pouquinho sobre os filmes que eu citei, fiquem à vontade, tá bom? Vai ser muito bom partilhar com você. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Beijo.